Está crescendo a procura por testes que identificam aí o vírus da influenza e, de acordo com um levantamento, entre os meses de outubro e dezembro, a procura por esses exames causadores aí da gripe triplicou. E essa procura pelos testes da influenza é o nosso assunto de hoje do quadro Momento Saúde. Bom, e quem está com a gente hoje é o Dr. Alex Galoro, que é médico patologista e gestor do grupo SEIB em Medicina Diagnóstica, para trazer esse alerta e as principais medidas de precaução para o vírus da influenza. Doutor, é sério o assunto, viu? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde para quem está assistindo. É um prazer estar aqui e vamos à disposição para a gente explorar esse assunto, né? Exatamente. Doutor, como eu havia mencionado, por que os meses de outubro e dezembro a busca por esse teste é mais frequente? Então, tipicamente, os meses de maior incidência e de maior caso de gripe não costuma ser agora no começo do verão, né? Normalmente é lá para o outono, inverno, lá para maio e junho, né? Por isso que a gente tem aí a vacinação anual para abril. Mas com a pandemia, as mudanças mesmo de circulação, tanto das pessoas como dos vírus, a gente tem tido uma mudança nesse período e esse período agora, né, de outubro, novembro, final de ano, tem tido bastante caso que se refletiu aí no aumento do número de testes que você comentou. Exatamente. E, doutor, a gente sabe, né, que a gente passou por um momento aí pandêmico, não é? Essa questão aí de aglomeração, esse retorno dessas atividades também pode influenciar? Sim, o que a gente aprendeu, né, com a pandemia é que essa aglomeração e essa proximidade das pessoas facilita, né, a transmissão dos vírus e com isso aumenta o número de casos. E doutor, agora que a gente está quase chegando, né? A gente está falando, mas a gente está quase chegando. Natal, Réveillon. Seria também um alerta para essa aglomeração também, nesse final do ano? Sim, são propícios, né, para a gente ter a aglomeração e a aglomeração facilita então a transmissão. O que eu acho que a gente deve fazer é seguir as recomendações que a gente aprendeu bastante, né, durante a pandemia, de higienização das mãos, evitar a proximidade, pessoa que tem sintoma, evitar mesmo, né, de estar junto com as pessoas, fazer o isolamento. Eu acho que são algumas dicas que a gente deve manter aí para o resto da vida. Esse teste também, doutor, ele é recomendado para as gestantes? Sim, o teste pode ser feito para qualquer pessoa. E para gestantes é importante porque acaba sendo um período que a pessoa está mais suscetível a ter quadros mais graves, então é importante fazer o diagnóstico para essa população também. E doutor, esse tipo de exame ele pode detectar quais vírus além da influenza? A gente tem teste específico para a gripe, para o influenza, mas a gente tem já, né, que foi desenvolvido também durante a pandemia, alguns painéis virais. Quem está com o sintoma respiratório, ele não sabe se é a Covid, se é a influenza, se é algum outro tipo de vírus. Então, a gente pode fazer também um teste que já engloba todos esses vírus e daí ele vai te falar qual é o tipo de vírus que está causando aquele sintoma. Que é o exato, né? É um exame mais completo, né? Esse exame chega a ser completo. A gente tem um que é o mini painel, que detecta 4 vírus, tipos de vírus mais comuns. Agora tem um painel que pega aí mais de 40 vírus. Então, 40 vírus? Isso, e todos eles podem causar sintoma respiratório. Então aquilo, né, que o pessoal costumava brincar, fui no médico e falou que é uma virose, hoje em dia a gente tem teste que pode falar qual era o vírus que estava infectando naquele momento. Nossa, e doutor, tem uma restrição de idade para esse tipo de teste ou não? Não. A questão da idade, crianças também pode? A grande dificuldade, a dificuldade maior é que é um teste incômodo, é o cotonetinho no nariz, que era o mesmo que fazia para o Covid. Para retirar a amostra, né? Para pegar a amostra respiratória do lugar que fica, né, o vírus. Então, para a criança é incômodo, né? Muitas vezes você tem que segurar a criança para fazer, mas não tem contraindicação, dá para fazer a coleta direitinho, mas passa um momento de desconforto. Doutor, você mencionou aí sobre a Covid-19. A pessoa que teve Covid é mais sensível ao vírus da influenza? não tem uma influência específica de quem teve a Covid em relação a quem teve a influenza, a gripe ou outro vírus respiratório.
O que tem sido relatado é que as pessoas que têm Covid ficam ainda com um resquício ali, né, respiratório, e daí quando tem alguma infecção em seguida acaba sendo mais incômoda, um sintoma mais forte, né? Mas não tem um não influencia o outro, a outra doença. Entendi. Doutor, você mencionou também que quando a gente começa a tossir, aí o médico pode falar, é uma virose, que também pode ser muito sério. Quando que é indicado fazer o teste de influenza? Depende da definição, da necessidade de você definir qual é o vírus que está causando, e também isso sintomas também, né, de tosse frequente. Que vai muito também de acordo com a gravidade do sintoma. Então, normalmente, né, e acho que isso era o que acontecia antes da pandemia, quando você tinha um sintoma respiratório, você não precisava saber qual era o vírus. Você ficava alguns dias, né, tinha a canja, recluso, canja de repouso, né, que a nossa avó já recomendava, e com isso passava aí 3, 4, 5 dias e já estava pronto para outra. Se começa a ter uma complicação, sintomas mais graves, falta de ar, daí é importante você fazer o teste para saber qual que é e ter uma conduta mais assertiva. Exato. Aí, voltando a falar um pouco do vírus, doutor, quanto tempo esse vírus da gripe, ele pode ficar no ar? Então, o vírus ficar em suspensão, né, que é isso que a gente fala de ficar no ar, não é muito comum. E ele dura pouco tempo. E vai depender muito do ambiente. Então, o ambiente fechado, ele pode ficar por mais tempo, mas isso são questões de meia hora, 1 hora no máximo. Nossa. Agora, se você tiver um ambiente ventilado, e por isso que tem a recomendação, né, de sempre deixar a janela aberta, ventilada, isso cai muito e praticamente não tem transmissão por esse tipo de suspensão. E doutor, o vírus ele pode ficar também na nossa roupa? Ele pode ficar nas coisas aí, né? Na roupa, na mesa, isso lembra que a gente falava bastante também, né? Na Covid, que tinha que passar o álcool gel, higienizar as superfícies. Isso ele fica e vai depender, o tempo de duração depende do tipo de material. Na roupa não é por muito tempo. Plástico, ele dura muito mais tempo, então dependendo do tipo de material, ele dura mais tempo. Mas a principal fonte de contaminação é o contato pessoal, é essa transmissão respiratória mesmo. Exato. E doutor, como que esse vírus ele age no corpo humano? Então, ele faz a infecção do epitélio mesmo, respiratório, né? E é nessa infecção que ele causa os sintomas, então que tem a tosse, a secreção, é tudo uma resposta do vírus, do organismo para o vírus, né? Então, a partir daí que ele faz a replicação e começa também a pessoa a contaminar as outras pessoas. Doutor, deixa então um alerta aqui para as pessoas para fazer esse teste, né? Porque pelo que você trouxe aqui, é um teste bem completo, né? Para detectar o vírus ideal, assim, o vírus exato, na verdade. Deixa aí um alerta para o pessoal fazer, né, esse teste. Tá. Fica a orientação, né, que a gente tem diferentes testes para fazer o diagnóstico das doenças respiratórias. Tem desde aquele teste rápido, que a gente tem o resultado aí no próprio dia, como os testes de amplificação, que você pode diferenciar os vírus. A importância de fazer é para você poder diferenciar se é só uma rinite, se é alguma questão mais aí da variação da temperatura, ou se realmente você tem um vírus. Se você tem o vírus, é importante que você faça o isolamento e tome cuidado para não passar para outras pessoas que possam ter também o sintoma. Né? Exato. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Uma ótima semana para você e eu espero te rever em breve novamente, viu? Obrigado, viu, Débora? É um prazer e estou sempre à disposição. Obrigada, muito obrigada, viu, doutor?